Preto José, prazerzão conversar com você. A gente estava Prazer, para Bob. fazer, mas foi um ano louco, a gente se desencontrou, tá? Mas vamos lá então agora, tá? Eu vou começar, porque tem gente que pode não te conhecer, então eu vou começar te fazendo uma pergunta. Primeiro como é que Francisco José de Pereira Lima, nascido em Fortaleza, filho de mãe doméstica, pai pintor, se torna o Preto Zezé? Como é que foi o caminho? Como é que foi o início do caminho? Bob, a infância na favela, principalmente no Nordeste, de um homem preto, é meio que um padrão, né, cara? De muito cedo a gente já tem que enfrentar um dilema muito doloroso, que cobra muito da gente, que é o dilema entre você trabalhar e estudar. Então já é um dilema muito grande, né? Então é meio que foi padrão isso. E aí é um dilema por quê? Porque você tem até notas boas na escola, as notas azuis, mas essas notas azuis elas não mobilizam alegrias e resolvem questões como as notas de dinheiro em casa. Então, muito cedo, eu tive que sair para ir atrás de dinheiro na rua, com 12 anos de idade. Então, fui lavar carro na rua. E fui lá no lavar carro que a minha infância começa, digamos, hoje com a palavra da moda, é o meu primeiro empreendimento, lavar carro na rua. Qual era a sua favela, a sua comunidade lá? Quadra. Qual? Quadra, o nome é Quadra, ela fica no bairro mais rico, que é Aldeota, dos bairros mais ricos de Fortaleza. Na Aldeota. Porque ela é originada na década de 80 ela tem uma migração de 70 para 80, onde você vê muitas pessoas do interior fugindo da seca, do êxodo rural para ocupar na cidade. E meus pais vão morar nessa ocupação, né? E aí barraco, lama, aquelas coisas que a gente já conhece de ocupação de terreno. Qual era o nome dos seus pais? Dona Fátima e Francisco, que chama seu Chico, né? Eu sempre fui conhecido como o filho da Fátima e do Chico Macumbeiro, lá em casa de terreiro, então, né, rolava essas questões. E aí, cara, é nesse período da rua que a gente vai tentando encontrar uma identidade, um rumo, né, cara? Se encontrar, na verdade. E aí, nessa busca de se encontrar, eu conheci essa vivência da rua muito cedo. Essa vivência da rua foi importante, mas ao mesmo tempo ela me privou de muita coisa, inclusive de muitos amigos meus, né, que eu perdi porque foram presos, outros foram mortos, então o meu que virou um sobrevivente. Então era uma época que tinha 35, 40, sobrou uns 7, 5, entendeu? Então era uma lógica muito louca. E era a época de baile funk, a gente ia pro baile, atrás de namorar, aquela coisa, né? Os lugares que tinham fetiche, as praças, pichação, roupas de marca. Então era um período de muito romantismo da rua, né? E aí, a partir disso, eu conheci também o hip hop dentro desse mundo da rua. E foi o que literalmente salvou minha vida, porque se não fosse isso, eu já teria morrido, ou estaria preso, ou estaria muito mais louco na rua. E aí vem o quê? Aí vem o rap, o movimento, o ativismo comunitário através do hip hop. Aí tem uma autodescoberta entre 15 e 17 anos, que essa coisa, porque o negro brasileiro, ele não, a sua maioria não nasce negro. Na minha época era difícil a referência, então você se descobria negro. E a descoberta às vezes era muito dolorosa, porque você voltava a períodos da sua vida, porque aí você passou a começar a reconfigurar, igual um terceiro olho. Você começou a enxergar uma realidade que antes você sentia, mas você não conseguia diagnosticar. Já era reflexo do racismo brasileiro, que o racismo brasileiro é assim. Ele é um racismo que todos assumem que existe, e ninguém assume que pratica. E a gente não consegue encontrar onde escondemos o nosso racismo, né? Então já era um fenômeno de como isso me atingia. E aí, com o tempo, eu sempre gostei dessa coisa de movimento de base, organizar a galera da área para fazer as coisas. Você começa o movimento do rap ali com o início dos anos 90, no 92, não é isso? Isso, 92 para 93. É o ano que o bicho está pegando no Brasil. E aí, cara, o legal desse período também é que, apesar das privações, sofrimento, era uma época também que a gente conseguia viver intensamente muitas coisas, né, da brincadeira na favela, do baile, né, as ocupações que a gente fez, as casas eram muito grandes, quando urbanizou ficou pequena. E aí o que acontece?
há uma mudança, o surgimento da quadra, ela é urbanizada e demora muito a urbanizar, por isso que os alojamentos que eram as filas de casa que eram feitas a cada barraco derrubado. Cada vez que se construía fila de casa, como a população não acreditava que o governo ia dar casa, a população não saía. Então só saía quando tinha casa. Então você foi construindo, isso demorou muitos anos para construir. Como demorou, não tinha nome. Então deram nome de quadra a esses alojamentos. Então quadra A, quadra B, quadra C, a minha era quadra F. Então ficou As Quadras, o nome do lugar. A quadra do Francisco. E aí, cara, o Preto Zezé, ele vem quando? Ele vem quando do sal do hip hop, do sentido de um movimento mais cultural para fazer um movimento de base organizado. Depois eu percebo que o hip hop ele é muito pequeno para a diversidade da favela. Então aí vem a CUFA nos anos 2000. Então acho que a CUFA daquele deve ter sido a segunda ou a terceira criada no Brasil, né? Para quem não sabe, Central Única das Favelas. Isso. E aí, durante esse processo da CUFA e da descoberta negra, aí é que vem a ideia do Preto Zezé. Por quê? Para enfrentar uma estratégia do racismo estrutural, criar a minha. Porque o racismo, a brasileira, ele se manifesta de maneira diferente. Ele é do jeito em São Paulo, do jeito no Rio, do jeito na Bahia, do jeito em Pernambuco. No Ceará, a base do discurso do racismo era dizer que não tinham negros. Simplesmente. Não tem negro aqui não. Aqui não tem nem cana-de-açúcar e tal, que tem magro, então não tem negro aqui. Só que recentemente fizeram um documento do Museu Oficial falando dos negros do Ceará. Mapearam agora mais de, 100 quilombos. E o pior, diz que não tem negro, mas insiste no enredo de que aqui foi a primeira a abolir a escravidão. É um negócio meio contraditório, né? E aí, cara, onde é que vem o Preto Zezé? Para construir esse contraponto. Existe preto, sim. E aí, até hoje, 2020, quando desliga, o pessoal confunde com Pedro, porque o nome preto ainda carrega muito estigma, as pessoas têm medo de falar e está ofendendo. Mas eu sei quando é uma ofensa e quando é um carinho ou quando é uma intimidade, né? As pessoas perguntam, mas chama preto ou negro? Na pior das hipóteses, pergunta, chama pelo nome. E aí, quando eu falo Preto Zezé, é uma coisa interessante que vem da estratégia CUFA, isso, que é de transformar estigmas em carisma. Então, na medida em que eu vou ocupando espaço, vou construindo a agenda pública da favela, vou agindo, fazendo as ações, pilotando esse monte de questões à frente da CUFA, o nome preto passa a deixar ser uma cor e um estigma, uma vergonha, aí passa a ser o nome próprio. Aí nós convertemos o estigma em carisma. E para mim é muito simbólico das várias coisas que aconteceram em relação a isso. A chegada em 2015, quando eu fui assumir a CUFA Global em Nova York, eu fui para Sataíde e a gente vinha descendo a escada do JFK em Nova York, do aeroporto, parece uma cidade, aquela maluquice. E lá a gente vai descendo a escada gigante, lá embaixo tem um cara branco e uma mulher, uma loira, assim, gigante, com a roupa azul do governo americano. A gente foi para uma atividade do governo americano, antes de ir para nossas coisas, e na placa tinha escrito, Welcome, Mr. Preto Zezé. Aí eu falei para o Celso, agora a gente conseguiu transformar o estigma em carisma. E aí surgiu o Preto Zezé, como uma forma de criar um constrangimento pedagógico. Esse constrangimento pedagógico eu ia falar depois, mas eu quero falar agora, porque eu acho essa expressão maravilhosa, e até já usei, inclusive, pessoalmente, morando em São Paulo, em relação à minha origem baiana, né? Uhum. Eu deixava falar bastante, deixava falar, depois falava, pois eu nasci na Bahia, aí ficava aquele mal-estar, tal, mas fala um pouquinho do constrangimento pedagógico. O constrangimento pedagógico é uma forma que eu encontrei de não perder a interlocução com o infrator racista, porque as pessoas elas cometem um racismo, muitas delas cometem no automático, porque é uma coisa estrutural, mas muitas delas cometem intencionalmente e outras cometem, digamos que é um racismo culposo. Não quer esse termo agora, o racismo culposo. Que é o cara tá no automático e vai indo no fluxo. Então eu cheguei, tem vários exemplos, mas esse exemplo aqui é o mais ilustrativo e é o mais interessante pelo desfecho. Eu fui gravar um documentário do Mais Médicos no Piauí, cara, e a gente ficou num hotel que tem lá. E quando eu cheguei, tem 2 funcionários do audiovisual, os caras parecem suecos, assim, tu é negão na frente deles. Então, os caras são tipo Branco Neve. E aí, quando os caras chegaram e foi direto, estavam cansados, foi direto pro check-in, eu tava no telefone e fui de canto assim pro saguão do hotel. Daqui a pouco veio um cara gritando, opa, tem uma vaga ali, ó, bota o carro deles ali. Eu tava no telefone e não prestei bem atenção. Daí o cara tava falando comigo, eu nem liguei. Tava concentrado na ligação. Daqui a pouco veio outro cara do balcão, acho que era o gerente,
Fala assim, ó, senhor, arrumamos uma vaga aqui para vocês. O senhor pode botar o carro deles aqui na frente. Aí eu desliguei, pô, peraí, vou desligar aqui. Desliguei o telefone, ó, para essa porra aí. Não vamos ficar mais aqui não. O cara, mas por quê, senhor? Porque aqui vocês não estão acostumados a receber preto como hóspede. Só porque esses caras ali são meus funcionários. O patrão aqui sou eu. O motorista aqui, no caso, seriam eles, não eu. Então, como vocês não estão acostumados a receber preto neste hotel, inclusive, cadê os pretos de vocês? Nem trabalhando no balcão tem. Vocês esconderam os pretos na Copa, foi no banheiro, onde é que tá os pretos daqui? Acabou começando a estar os pretos, cara. Assustado com a gritaria, com o negócio, olhando a coisa. Daqui a pouco levei um cara se explicando, mas não foi bem isso, mas já tinha sido, né? Então não tinha mais como recuar. E aí eu aumento o tom do Constantino agora, dizendo que vou fazer entrevista, que eu sou da afiliada da Globo do meu estado, sou repórter de lá, vou fazer um vídeo, vou fazer uma live, vou chamar a Globo, a afiliada da Globo lá no Piauí, fazer uma matéria. No desespero aparece o dono do hotel, chororô do cacete, explicação para tudo que é lado, pedido de desculpa. E aí a agonia, e o povo para lá, para cá. Eu sei que o final é lindo, porque colocaram a gente no suíte presidencial, garantindo que eu ia voltar no hotel, saber se eles tinham botado preto para trabalhar nos cargos de mando. Queria muito conhecer a moça do RH e levaram a mulher do RH lá do hotel, na porra do hotel para me conhecer. A mulher subiu lá no quarto da suíte presidencial para me visitar, para me acalmar. O cara passou 3 meses mandando cesta para mim, cartão, todo meu amigo. Hoje eu conheço o cara, inclusive vou na casa dele. E hoje tem uma diversidade enorme no hotel, mas esse caso desse constrangimento pedagógico, ele serviu para colocar as pessoas que cometem atos discriminatórios na posição de vítima, para eles entenderem como é que funciona o sistema. Esse é o constrangimento pedagógico que eu passei no hotel. Mas já teve em restaurante, já teve em batida policial, já teve em porta de banco. Porta de banco, bicho, é um negócio assim, inacreditável, cara. É inacreditável a porta de banco. É o aleatório mais certo para pegar o preto. E pior que tantas vezes o guarda que para também é preto. É aí que entra. Outra coisa interessante do racismo brasileiro. Às vezes as pessoas falam para a gente assim, tem um elemento, você não pode publicizar o tema. Se você publiciza, os caras vão dizer, você é o chato do grupo, você está sendo racista, está complexado. Às vezes o preto mesmo discrimina o preto. As pessoas falam isso como uma forma, às vezes, de diminuir a gravidade do racismo. Não percebem. O que elas não veem é que isso torna o racismo do Brasil ainda mais cruel, porque faz o cara olhar para o semelhante dele e achar e ver negatividade naquilo. Ou seja, ele não vê no outro, ele está se negando, na verdade. Então, um processo de dominação que faz com que você se autonegue é muito louco, se autoviolente, porque a construção da identidade do negro no Brasil ela não é um passeio no parque. É doloroso, tu vai descobrir racismo, a namorada que não te quis, da festa junina que tu nunca foi, o noivo da quadrilha que tu nunca foi escolhido, no baile ninguém chamava para dançar, a galera te excluía das coisas, então tu começa a fazer as associações. O de beleza teu já não era o mesmo do pá, então você começa a juntar as peças. Na história, tu não entende porque tu tinha raiva da matéria de história, é porque só via tu lá amarrado levando chicotada. A história do negro lá é essa, na minha época. O livro era lá, um negro amarrado e tom chicote. Ninguém queria ser associado a essa porra, então a gente fugia disso. Como o diabo foge da cruz, então eu queria ser moreno, marrom, bombom, qualquer porra. Mas não queria ser negro, porque negro associava historicamente aquilo. E esse é o processo do racismo. A construção do pensamento social do negro como uma plataforma de servidão permanente. Por isso que o cara vê o negro com dinheiro e confunde o cara com o cara que guia, o cara do motorista, o cara que serve, o cara que limpa. Pô, eu fui um dia com um grande empresário aqui do Ceará, e eu tava na fila aqui, esperando para passar. Aí o cara grita lá do outro ponto, ei, parceiro, entregue aqui desse lado. E eu ia para uma reunião com o dono da empresa, pô. Tu imagina aí. Daqui a pouco sai o chefe da segurança que anda com o cara, né? Os caras andam tudo com segurança. Preto Zezé, fulano tá lhe chamando. Rapaz, esse cara olhou para mim com a cara, sem um pingo de sangue, um desespero. Eu falei, porra, que bom, cara. Eu vou até conversar com ele, com o pessoal do Recursos Humanos de vocês, para o pessoal começar a se acostumar, e eles ouvindo, né? O pessoal aqui da segurança da recepção, que nem todo preto que vem aqui nessa torre empresarial vem para entregar nada, não. Às vezes vem reunir com o dono da torre. E os caras apavorados, mano. Ou para ser segurança, né? Quando vem descendo, bicho, tava os caras todos lá me esperando para pedir desculpa, pelo amor de Deus. Eu falei, ó, não vou desculpar vocês, o que vocês fizeram foi racismo, não tem desculpa. O que vocês têm que fazer agora é um processo de desconstrução disso, de se preparar. Eu falei pro chefe lá que ia botar um curso de relações raciais aqui nesse negócio para vocês
Se vocês aprenderem a ser racista e monitorar os pretos, discriminar e a partir da plataforma de preconceito, vocês vão desaprender. E eu quero estar aqui para ajudar vocês a desaprender esses valores que não ajudam ninguém, inclusive nem vocês. Como dizia o Tim Maia, né? Que ele era pequeno e achava estranho, porque era a África e o Tarzan era branco. Onde já se viu, cara? Que loucura. O Tarzan era branco. O Muhammad Ali tem um vídeo dele falando que ele não entendia quando ele era pequeno, que a mãe dele levava ele para a igreja e os anjos eram tudo branco, cara. E Jesus era branco e Deus era branco. Pô, o que eu tô fazendo na igreja? Não tem ninguém parecido comigo, pô. Maravilhoso. Muhammad Ali era como é que vocês se articulam? Como é que chega a se tornar o presidente mundial da CUFA e aonde é que a CUFA está mais no mundo? A CUFA hoje ela está em 26 estados mais do Distrito Federal. Nós devemos estar agora com esse crescimento, por incrível que pareça, gente. Meio tipo a música do Belchior, no passado eu morri, esse ano eu não morro. No começo da pandemia a gente morreu, no segundo mês a gente não morre. E a gente se tornou uma big rede gigante, em que a gente articulou 5 mil favelas, com mais ou menos aí 100 mil pessoas na rua fazendo essas ações emergenciais que todo mundo viu aí. A gente acabou virando uma grande interface entre grandes grupos empresariais que iriam doar com foco, eficiência e em escala, e as pessoas estavam precisando desesperadamente de ajuda e não tinha nada, porque na época não tinha auxílio emergencial, não tinha política social, não tinha entrega de texto, não tinha entrega de gás, nada. E a gente já estava no segundo mês da pandemia entregando dinheiro na mão das mães da favela, através de reconhecimento facial da plataforma PicPay, né? Então, assim, a gente ganhou todos os prêmios que você imaginar no ano. Todos os prêmios, direitos humanos, reconhecimento das empresas. Ganhamos da CBF no apagar das luzes agora e ganhamos o prêmio do meu mensagem como a melhor comunicação. O Celso Ataíde ganhou também. A CUFA se constrói o quê? Quando a CUFA transborda o Brasil, é quando a gente tem a ideia de fazer um evento internacional. Já tinha ido em todos os países da América Latina, criado a CUFA nos países da América Latina, tudo. Só que aí começou a vir em Nigéria, começou a vir em Estocolmo, começou a vir em Harlem, Bronx, Queen, aí começou a vir em Los Angeles, aí tu fica, porra, pelo amor de Deus, como é que nós vamos fazer para chegar nesse lugar? Não tem economia que aguenta, aí não tem como ir não. Aí que decidi montar uma agenda em 2015, chamada Semana da CUFA Global. Então nós preparamos uma ação em Nova York, e para a CUFA Global, porque o nosso foco era a ONU, onde a gente atinge, a partir de lá, os 194 chefes de nações do planeta, que estão associados à ONU. Então a gente lançou livro na Colômbia, pesquisa sobre a economia na favela, fizemos um evento na Fundação Ford, na SEG do Facebook, FedEx, vários parceiros nossos. Terminamos na ONU lançando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio das Favelas, e depois fomos para um carnaval na Tamisca sem autorização, quase íamos presos, não fomos porque os policiais adoraram a festa que a gente fez. E no domingo, que foi o outro dia, a gente fez o lançamento do nosso escritório lá no Bronx, inclusive berço do hip hop mundial, onde tem a nossa sede lá na 125 Street, na Grande Concourse. E aí surge a CUFA Global, que eu assumo a presidência lá em Nova York, na CUFA, na ONU. Depois eu tenho que voltar, porque eu passei a pilotar durante a pandemia, me desconectei de lá, até porque tinha muita ação lá fora também contra a pandemia com as CUFAs que estão lá fora. E tem 17. Aliás, na pandemia criou a 18ª, que foi na Irlanda, onde a galera foi cuidar porque muita gente idosa morando só. Então não podia sair para comprar remédio, porque estava em lockdown, comida, não podia nada. Não podia limpar as coisas, porque ia se expor a coisa. Então a galera foi fazer mutirões de limpeza, compra de comida, compra de remédio, monitoramento pelo WhatsApp, rede social desses idosos, para eles não precisarem sair de suas casas. Surgiu no meio da pandemia esse negócio, cara. Com a Silva Flatwood, o nome da negona que tem lá. Você sabe quantas unidades, toneladas, o que vocês distribuíram esse ano, esse ano passado, durante a pandemia? Em torno de 12, né? 12 mil toneladas. 12 mil. Então, assim, em volume financeiro, Bob, a gente chegou a 150 milhões de reais. Nós atingimos 5 milhões de pessoas. Então, é um negócio assim, big, né? Então, isso acabou criando um network maior ainda do que a gente já tinha, porque as empresas agora, elas, além de doar, elas começaram a fazer parcerias outras. Tipo assim, a Volvo, por exemplo, nós estamos com 40 carros da Volvo pelo Brasil todo, fazendo logística de entrega, porque a pandemia continua e as nossas ações também, porque agora parece que passou, mas não passou, não. A porradaria está comendo, cara, e como nunca. As favelas têm mais de 5 milhões e 200 mil pessoas, né? Conforme os dados da pesquisa Data e CUFA,
86% dos residentes nas favelas têm dificuldades no momento para comprar itens básicos e 72% não têm dinheiro para enfrentar a crise por uma semana. E como nisso começa o projeto, e o que é o projeto Mãe Favela? Mães da Favela, né? Nessa pesquisa aí, Bob, a gente constatou que a favela seria a mais sacrificada, né, cara? Por quê? Porque parte dos moradores de favela eles não tiveram direito a isolamento social, porque eles tiveram que trabalhar nos serviços essenciais, a menina do supermercado, o cara que limpa a rua, o cara do posto, a massa que trabalha nos hospitais, né? Esse pessoal todo não teve direito a isolamento, não. Eles estão no front expostos à doença faz tempo. Não é à toa que são a maioria que estão padecendo. A outra parte, que é os que não trabalham na linha de frente, mas estão na favela, esses já são também isolados de direitos sociais. E aí fica difícil tu manter o discurso álcool em gel do fica em casa quando as pessoas não têm dinheiro, não têm o gás, não têm o que comer. Mães de favela que tinham seus negócios quebraram, estão em casa, com o fechamento das escolas, os filhos também estão. Então, um negócio assim, é um drama violento, é uma tragédia gigante. As pessoas não tinham comida, não tinham nada. E aí o que a gente vê? A favela é mais sacrificada, mas lá dentro da favela tem um perfil da pessoa que está mais vulnerável aos impactos da pandemia, que é uma mãe, uma mulher, uma mãe preta solteira, que muitas vezes está com 2, 3 filhos sozinha em casa, sem ter como tirar uma economia. Às vezes tem idosos na casa dessa mulher, como muitas vezes a gente viu. Ela está sozinha. Ela é a base da pirâmide. A gente inverter a base da pirâmide, só vamos criar o Mãe da Favela, que é um projeto de transferência de renda. E o que mais impressionou, Bob, que para além das lições várias de solidariedade que elas nos deram, de montar redes de cuidado com criança, de 50 mães aqui em Fortaleza receber o seu Vale Mãe de 120 durante 3 meses e dividir para outra mãe que não tinha, então 60 para cada uma. Aí, né, adotar, como elas disseram, adotamos outra mãezinha aqui. E aí, para mim, o mais forte, eu acho que é o perfil de quando o dinheiro chega na mão dessas mulheres, porque ativa proteção social de criança, adolescente, de idosos, arrumava tempo livre para ela, aquecia a economia do lugar, né? Porque ela negociava aqui as compras, os pedacinhos, os 120, ela fazia um negociado para pô. As mulheres, inclusive, estão fazendo administração de economia de crise, deviam dar aula aos economistas, né? Aos fiscalistas, agora que estão com a conversa do mínimo e teto de gastos. E essas mulheres se tornaram liderança do processo. Não estou falando que elas são parte importante, são o braço, não. Elas são o próprio processo, a própria luta. É impressionante. Eu acho que foi uma grande lição para nós de como essas mulheres, 40% delas, inclusive, na favela, são líderes desses lares, como elas deram um show de equilíbrio, de gestão de crise e, principalmente, de cuidado, cara. Elas são... Por isso que eu acho que elas merecem, assim, agora a gente merece cuidar das cuidadoras, entendeu? Falando disso tudo que nós estamos falando, e tem uma outra expressão muito presente, né? O que é escravidão moderna para você? A escravidão moderna é meus amigos sumindo, porque eles passaram a trabalhar por inteligência artificial, sem garantia nenhuma, sem saber qual é a cara do patrão dele, e parece que ele está juntando muito dinheiro, mas ele está perdendo a vida porque ele sumiu do nosso convívio, ele não toma mais cerveja, não vai mais na casa da gente, ele não visita, ele não vai para festa, ele não aparece mais na praça, ele não bate mais o racha, porque ele está em cima de uma bicicleta, dentro de um carro, fazendo um trabalho para juntar dinheiro durante 18, muitas vezes 20 horas, chega em casa, não tem convivência com a família, com a mulher, com os filhos, e ele está sumindo. Eu acho que o símbolo da escravidão moderna é um ser humano que trabalha para produzir para uma inteligência artificial e entrega toda a sua vida para esse processo. Esse ano a gente conversou com o Silvio Almeida e a gente abordou ali a questão das políticas de austeridade neoliberais serem racistas, porque são exatamente isso, medidas que destroem as condições de vida da população, né? Esse é um debate que você também está travando na prática há muito tempo, né? Há muito tempo, né? Porque essas políticas, eu acho que as pessoas, eu acho que as elites econômicas e políticas do Brasil estão tendo dimensão do que da bomba lógica, eles estão tendo para em cima. Não tem. Porque quando você tem, vejam só, você tem um quadro de 14 milhões de desempregados caminhando para 200 mil mortos, o mundo todo vai se vacinar e nós vamos ficar no camarote da tragédia morrendo, vendo o mundo se vacinar e a gente não se vacinando porque não tem seringa, não tem agulha. O auxílio emergencial já anunciou-se que não vai ter continuidade, agora a Câmara está numa briga para voltar.
as questões de saúde se agravam porque as crianças estão cada vez mais transtornadas. Meu filho que tem uma condição, quem tem condição de botar uma pessoa para ficar com ele, o menino está dando surto assim de raiva, de impaciência. Você imagina dentro da favela e a mãe fica agoniada, tendo toda essa condição. Agora, tu imagina nesse momento uma mãe da favela, Bob, que talvez não tenha nem tido o que botar na panela para os filhos comer, talvez não sabe o que vai colocar no jantar. Imagina essa mulher agora. A condição social brasileira é que nós vimos isso no começo da pandemia, Bob, pessoas querendo se jogar do viaduto porque não tinham como levar comida para suas casas. E policiais ligando para a gente na madrugada porque eles interviam na hora, pegou um cara em cima do viaduto, pegou uma mulher em cima do viaduto, pegou outro invadindo uma torre de televisão, porque queriam suicidar, porque não tinham mais como dar comida para seus filhos. Isso no começo, tu imagina essas pessoas agora. E aí as elites estão brincando no seguinte sentido. A favela, os trabalhadores deram uma lição de autocontrole emocional diante de uma das maiores crises da humanidade. Mas eu não acredito que você... favelado está aqui, Bob, acreditando que lá no fim do túnel o jogo vira, ele ganha, ele vai espocar as velhinhas, vai comer o bolo e vai ser feliz. Na medida que tu tira essa certeza, essa expectativa de que no final tem uma luz, aí tu cria uma situação que é muito perigosa, porque é uma pessoa que não tem nada. E quem não tem nada a perder, não tem medo de nada, é a pessoa mais perigosa. E só o seguinte, na medida que essas pessoas não têm perspectiva, eu não acredito que elas vão ficar olhando para a prateleira lotada de comida, ver seus filhos chorando com fome. Só que é o seguinte, quando elas partirem para cima dessas prateleiras, aí elas vão partir para cima de tudo. E aí quando o ódio domina, porque a gente não gosta nem de falar às vezes isso, a gente fala às vezes para subir o tom, essas pessoas entendem. Nós estamos vendo uma crise sem precedente sanitária, econômica e recessão econômica, plano de recuperação da economia. Nesse momento tem que pensar nas pessoas. Não existirá economia sem pessoas, cara. E aí entra o teto de gastos, os cortes, entra tudo. Entra tudo. Mas entra três coisas principalmente. Entra salário para a mão, principalmente dessas mulheres. Entra proteção social para os grupos mais vulneráveis e entra uma política econômica e uma política de saúde emergencial, porque a Covid está como nunca. Isso não se mistura com aqueles termos que o Silvio trabalha tão bem, que é a coisa do racismo, que ele diferencia, inclusive, né? Que eu não sei o que você pensa, como pensa, racismo estrutural e racismo institucional. Ele diz que o institucional existe porque existe o estrutural, um leva ao outro. E aí temos esse teto de gastos e controle como se fosse um mundo de brinquedo, né? Tem 70 milhões de pobres e miseráveis e vamos segurar o teto, tal. É isso. É isso. Só que para segurar o teto vai ter que quebrar o piso, e o piso é o povo. Então isso é que está sendo grave no Brasil. Eu fico vendo as pessoas falarem de democracia, de frentes democráticas. Gente, é incompatível qualquer frente democrática com a agenda econômica autoritária que está aí. A agenda econômica vai corroer a democracia, só não vê quem não quer. A credibilidade das instituições estão sendo corrompidas porque o modelo econômico atual permite que a sociedade acredite na política, acredite nas instituições, elas não veem a política ter utilidade para a sua vida, a não ser para arrecadar dinheiro para corporações. Os políticos agirem em causa própria dessa agenda econômica maluca. Então, ou a gente bota na cabeça que ou divide riqueza e oportunidades para equilibrar essas questões, ou nós vamos todos compartilhar a tragédia que essa mesma concentração de riqueza e oportunidade gera. Veja, Fortaleza agora assumiu a pole position da economia do Nordeste, comemorado pelo governador, pelo prefeito, bacana, PIB e tal, do Ceará, bacana. Mas como é que fica sendo uma das capitais do mundo mais injustas e desiguais? Concentração de renda maior do planeta. É preciso discutir que de modelo econômico é esse que nós implantamos, porque dinheiro não está faltando, não. Está bombando. Isso você tem discutido, e você tem discutido isso aí no Ceará com eles? Sim, estamos discutindo com os grupos políticos daqui. Temos discutido isso com o Ciro, temos discutido isso com o Camilo, com o próprio Roberto Cláudio. Como é que se constrói uma plataforma, uma agenda pública que resgate de volta a fé das pessoas na política pública, que construa uma política pública que fiquem de legados para a sociedade, não como um marco, como passagem de políticos, e principalmente uma política pública avançada que distribua oportunidade para a gente construir uma outra perspectiva de cidade, que todo mundo precisa ir para um canto só e todo mundo vive a mais feito louco, correndo para um lugar onde tem mais infraestrutura, parecendo o Mad Max. É uma loucura isso aqui. Vai virar um Mad Max, as pessoas não estão se ligando. Muita caminho. Você vê na Cracolândia lá, tiraram a comida do povo, o lençol, o que o povo fez? Os caras foram para a rua e atacaram todo mundo.
E aí o que é interessante, os violentos passam a ser eles, e não a situação que eles criou. O Jornal Nacional chama de o Jornal Nacional vândalos. Aí mostra. Isola a imagem do cara quebrando um vidro de carro como se aquilo tivesse brotado do nada, né? Então, assim, eu estou preocupado com a situação brasileira. Eu não estou vendo um movimento. Estou vendo já a disputa eleitoral, porque é um ano que todo ano tem eleição, né? É um ano pré-eleitoral, o outro é eleitoral. O Brasil é assim. Tu sai de uma eleição e entra na outra, todo o tempo. E, infelizmente, grande parte dos grupos políticos estão muito nessa síndrome da urna, preocupado em nomes e protagonismo, e não em projeto que dê resposta para esse público. Cara, agora, eu tive na favela de São Paulo agora, recentemente. As pessoas estão falando de vacinação, estão preocupadas com isso, os filhos irem para a escola, que a escola não oferece segurança, do fim do auxílio emergencial, dos tratamentos de saúde para os idosos, do endividamento e do desemprego, cara. Isso é muito sério, pô. Cadê a plataforma do Brasil? Cadê os democratas desse país que não juntam uma frente para essa plataforma? Porque uma frente não é para em torno de um nome para eleição. Uma frente séria é para levar a agenda pública da sociedade, cara. A sociedade está por isso que está rompida, abstenções nas eleições aí é um sintoma gravíssimo. Tem outras sinal de infecção. Tem duas questões também que eu acho que são importantes de tratar, né? Uma é os governadores têm as suas guardas pretorianas, que são as polícias militares, que têm um modo de enxergar a sociedade e trabalhar com a sociedade, que é propriedade, direito da propriedade, defender o Estado e a propriedade. E isso tem... E tantas vezes os policiais são negros, né? E isso tem gerado tudo que estava acontecendo e vendo no Brasil todos os dias. Essa é uma questão. A outra questão é como enxergar e como não misturar os pentecostais, neopentecostais, botar tudo num pacote só e fazer tudo de conta que é tudo uma coisa só, ou que é maravilhoso ou que não tem valor algum. Eu acho que aí volta para a questão primeira do que o Silvio Almeida colocou. A crise, resumindo, ele coloca bem isso, que é a crise civilizatória, né? O modelo que nos trouxeram até aqui, eles não dão mais resposta à altura da demanda da realidade social. E aí você vê como é que o Brasil migra de uma agenda social, do ponto de vista institucional, progressista, para um discurso de lei e ordem. É a mesma pessoa que votou 4 eleições num campo progressista e agora votou em outra, aderiu à lei e ordem. São a mesma pessoa, porque eu vejo o discurso, às vezes, principalmente em relação aos evangélicos, parece que trocaram o povo. Não trocou, não, é o mesmo povo. É o mesmo povo, inclusive, que se você levantar as urnas da eleição, por exemplo, do ex-prefeito Marcelo Crivella do Rio, quem der prefeito, que foi eleito no Rio de Janeiro, você levanta as urnas, você vê que eles ganharam onde o Lula e Dilma, por exemplo, não sempre. Ele ganha lá. A votação em São Paulo. Então, o que tem que ser visto? Onde é que desconectou para que esses grupos saiam de uma social? Porque o povo não vota direita e esquerda, o povo vota interesse. Quem está fazendo a entrega? Está chegando a cesta básica, o cara quer saber se é da CUFA, se é de ninguém. Está chegando a cesta básica, está chegando uma linha de ônibus, está chegando... porque é o dinheiro do cara. O cara está vendo também. Então, assim, tem essa migração, certo, Bob? Essa migração ela vem junto com o quê? Ela vem junto com esse fenômeno da questão da violência, que eu acho que é outra coisa que foi banalizada. Pelo contrário, não só na segurança pública, os anos progressistas não interviram na reforma da segurança pública, e ela permanece a mesma estrutura intacta desde a ditadura militar, não só não interviram, como legitimaram e fortaleceram a agenda conservadora que aí está. Lei antiterrorismo, ampliação de presídios federais, Força Nacional e por aí vai. Quero nem entrar no resto. Então, se investiu numa agenda de munição, efetivo, viatura e prisões, e o desdobramento foram a terceira população carcerária do planeta. Tem que se discutir isso aí, porque isso é jovem preto, pobre, preso. 70 e tantos é cota do campo progressista. Certo? Então, ao querer dialogar com isso, inclusive para ganhar eleições, ao querer dialogar com isso sem fazer as reformas, esses braços do Estado, ele vive a revelia, ele faz o que quer. Não é à toa que tem greve, os caras vão para a política, voltam de novo, usa a base policial como palanque, e aí vai que vai. E virou um verdadeiro ambiente, né, perigosíssimo, onde começa a se descambar, inclusive,
para ações ilícitas e usar a máquina de Estado a favor de negócios escusos, como a gente vê no Rio, os grupos armados dominando territórios inteiros e agora partindo, inclusive, para o asfalto. E não só no Rio, né? A partir do Rio, vimos em altas esferas, né? A coisa caminhando, né? Mas eu estou falando dessa coisa policial, para mim, que está preocupante, por quê? Porque como nós estamos... E aí tem uma coisa a ver, eu não estou falando do policial, o trabalhador da segurança pública, eu estou falando da situação que se cria em que você transforma qualquer questão social em caso de polícia, você sobrecarrega a polícia, você tem que botar mais polícia na rua, mais cadeia, mais arma, mais viatura, mais munição. O resultado não podia ter sido outro, senão mais encarceramento em massa. E você sobrecarrega as polícias e a polícia não dá resposta. Porque eu vou dar um exemplo prático. Embriaguez e desordem. Começa hoje, 6 horas. Embriaguez e desordem. 190 ligando. Até 6 horas da manhã da segunda-feira. É uma mulher desesperada porque o cara encheu a cara de cachaça e está descendo a porrada nas crianças e nela. Então, atrás da embriaguez e desordem tem violência doméstica, que não aparece na chamada do dado. Só que isso corresponde ao número expressivo de chamada no 90. Aí tu manda a polícia lá, essa polícia que está aí, que não é treinada para isso, é treinada para a guerra, para o inimigo. O comunista virou o negro da favela. O jovem negro da favela convertido, antes era o comunista. Agora não, agora é o jovem negro da favela, que é o elemento suspeito perigoso pela construção sócio-histórica da imagem do negro, do pensamento social sobre o negro. Aí o que acontece? Esse policial vai lá. Quando ele chega lá, a primeira coisa que acontece, porque na favela não tem Estado Democrático de Direito, não tem Código de Processo Penal, Constituição, isso é coisa da Avenida Paulista para lá, da Aldeota para lá, é no mundo civilizar, é outra coisa. Onde nós estamos no Território Invisíveis, e Território Invisíveis são aqueles que só a polícia vai e só ela que enxerga, o cara já invade o barraco para neutralizar o cara com a cachaça. Olha, foi chamado, o policial foi chamado para atender uma ocorrência importantíssima, que é impedir a continuidade da violência contra essa mulher. Manda-se o policial para essa situação. O policial chega, invade propriedade, primeiro problema. Segundo, vai neutralizar o cara que está violentíssimo com a cachaça na cabeça. Vai ter que usar força. Na medida que ele usa a força, a família se assusta, porque o uso da força ali, polícia é polícia, chapéu, porrada, algema, neutraliza, joga o cara no chão e bota no camburão. A família se mete no bolo, aí dá aquele engodo. Resultado, vai todo mundo para a delegacia. Quando chega na delegacia, olha a tragédia. A família que foi a solicitante do serviço vira testemunha de acusação. O cara da cachaça que causou toda a loucura, o caos, vira vítima de violência e lesão corporal. E de prisão ilegal, porque invadiu a propriedade. E os policiais que foram prestar o serviço, cara, viram réu. Olha a loucura que vira. Por quê? Porque nós transformamos uma situação que poderia ter a intervenção de políticas sociais em caso de polícia. Isso é desonesto, inclusive, porque desmoraliza os policiais, exaure o dia a dia do trabalhador da segurança pública. E os caras, muitos deles trabalham sobre o uso de comprimidos, tarja preta e outro tipo de outra droga, né, que não podem nem dizer, porque senão eles são tidos como pessoas sem transtorno mentais e são afastados da atividade policial. Então eles tomam escondido, administram escondido. E o que acontece? Bota essa bomba relógio para a polícia administrar. Vai dar em quê? Vai dar em merda. Vai dar problema, vai dar corpo no chão, vai dar lesão corporal. E porque a sociedade cobra que o policial preste serviço, ele tem que apresentar a nota fiscal. A nota fiscal é gente presa, é corpo no chão, é cara com a cabeça baixa no programa da polícia, programa policial. Essa é a fatura, que a sociedade aperta o gatilho junto e legitima, e a truculência é legitimada pelas classes médias e ricas desse país. Então o povo é impelido, quando o cara mas como é que o povo da favela está votando? Não há um plebiscito não, filho. O cara está desesperado para que aquela guerra acabe. Existe uma violência intra-favela pesadíssima, que ninguém quer discutir, Bob. E que ninguém pode nem botar na internet para denunciar. Porque a violência da polícia a gente põe na internet, divulga, a imprensa vai em cima, chama o comandante, afasta os caras, confusão do cacete. Existe uma violência intra-favela que apavora o cidadão como hoje, que trabalhou, que está na parada do ônibus, rouba o seu celular, que está com o seu comérciozinho, o cara entra e invade, às vezes até lesiona a pessoa, rouba o carro do cara. Não é um objeto que eu estou falando, é o tempo trabalhado para adquirir esse bem. Isso é tirado. Essa violência, ninguém cuidou. O que ainda ficou para falar sobre essa violência foi um discurso, uma gramática de direitos humanos que está ultrapassada para a realidade de violência e de conflito social hoje. Inclusive os grupos de extrema-direita pegam esse discurso de legalização de droga, direitos humanos, e transformam em defesa de bandidos.
Rapidinho, porque ninguém dá uma resposta para aquele trabalhador que votou 4 eleições na esquerda e está sozinho sendo roubado toda semana. E falando nisso, como é que você vê nas rádios e nas televisões o que eu chamo de horário do terror, sempre antes do almoço, final da tarde, que são esses programas ditos policiais, que supostamente seriam contra a violência, que, mas que, no meu entender, são multiplicadores da violência, não são educadores até, né? Esses programas são os que têm maior audiência, sabe por quê, Bob? Porque eles abriram uma janela, no início eles eram só polícia e corpo no chão e sangue e porrada. Se você vê agora, todos eles têm uma janela de reivindicação social. E eles passam imagem e na prática acabam sendo o cano de escape para o pobre comum reivindicar. Por isso que os caras que estão lá viram herói. Porque a gente não conseguiu, inclusive, construir canais de intervenção e de pressão do Estado a partir das organizações. A gente está pensando na eleição de novo. Mas a sociedade está sinalizando o que é que ela quer. O povão está sinalizando o que quer. Por que ninguém consegue dialogar com essa agenda do povo? Tem que ficar empurrando sua agenda eleitoral em nome de candidato, cara. Então tem que ter uma perspectiva de mudança urgente, senão ninguém vai conseguir. Senão 2022 já é derrotado. Já entra perdendo. E olha que eu não sou do derrotismo pré-pago. Eu não acho que, porque tem agora a avaliação de agora e tá. Não acho isso não. Tem muita água para rolar, a política é dinâmica, tem muito jogo rolando, o jogo não está dado. O que você está dizendo é o seguinte, é que tem, para falar de política de uma outra forma, tem uma política que está viva, que está aí, que é essa que você está fazendo, está todo mundo fazendo, a CUFA está fazendo, mas como é que isso vai se tornar política lá na ponta, você está dizendo? Quer dizer, não é que a política vai vir de lá para baixo, é o contrário, é de baixo que ela vai chegar acima e está faltando essa ligação, é isso? Está faltando, e muita gente não vê, porque assim, grande parte dessa base que está na política de agora passou 14 anos na política institucional e não consegue entender que o Brasil mudou, cara. Tem núcleos de favela fazendo coisas que esses caras não estão conseguindo nem entender o que está acontecendo. Tem leituras de realidade de intelectuais orgânicos da favela que estão deixando muito desses intelectuais para trás. Não estão entendendo o Brasil. Candidaturas coletivas, trans, aí sim está fugindo totalmente da burocracia partidária dos caciques, totalmente. Não quiseram dialogar, ok, na sua legenda que eu me viro, foda-se. Vou jogar aqui meu jogo sozinho. Isso é que está sendo o novo do momento. Aqui em Fortaleza, 3 meninas da favela elegeram um mandato, cara. No PSOL, precisaram eu acho caramba, tiraram. A sua análise me leva a pensar que os dois grandes partidos que nasceram nos últimos 30 anos, um nasceu da costela do MDB corrupto, do PMDB, que foi o PSDB, classes médias, profissionais liberais, universitários, e outro que nasceu de base sindicalista, nos anos 70, movimento social. Só que o mundo mudou, a coisa mudou, e você está dizendo que falta acompanhar a mudança, né? A mudança não chegou na política ainda. Ainda tem líder fundador dos partidos, Bob. Desses ambos partidos aí, que são os maiores, os mais importantes, que embora eleitoralmente estejam enfatizados, as lideranças são a mesma desde a fundação. Não pode dar certo um negócio desse, Bob. Não tem como, cara. Biologicamente, inclusive, não tem capacidade de acompanhar o processo. É geracional. Essa eleição mostrou que 64, 68 acabou, 80 poucos remanescentes e 90 um ou outro. O resto... Você viu aquela manifestação, quando caiu as manifestações de direita e começaram a entrar as manifestações antirracistas? Foi a retomada da rua ali, no meio da pandemia. Você viu aquela manifestação que teve gigante no Rio de Janeiro, São Paulo? Quem era que estava ali? Gente de camisa preta, não predominava o vermelho, gente negra, gente jovem, a galera LGBTQI. Muito menos o amarelo, diga-se de passagem. Muito menos o amarelo, né? Era o preto. A galera vestiu preto. Gente de favela pra caramba, o discurso mais ofensivo, mais organizado, quem tava cuidando um do outro. Era uma outra galera. É aquela geração ali. Por isso que eu digo, nós estamos num momento de transição e tem gente que não vai aguentar, cara. Tem gente, inclusive, que não está nem pronto para essa conversa, mas está vendo a transição. Por isso que eu digo, estão acontecendo, apesar do quadro desfavorável social, mas estão acontecendo coisas importantíssimas do ponto de vista da renovação de quem está no fazer prático da política na base. A política não deixa de existir junto com a vida, né? O que a gente está dizendo é que ela não chegou, ela não ultrapassou ainda os aparelhos partidários para chegar na ponta, né? É isso que nós estamos falando aqui, né? Mudando um pouco, mas continuando falando nisso.
Eu acho que é uma coisa dos crentes. Onde é que os crentes entram, Bob? Os crentes, é engraçado, assim, os movimentos que ficaram 14 anos na estrutura de Estado, quando o campo progressista ganhou as eleições, não prepararam um projeto de poder para quando o campo progressista saísse da estrutura de Estado. Pelo contrário, foi feito tudo que foi preciso, todo tipo de acordo negociado para se manter na estrutura de poder. Só que os grupos religiosos que foram poder no Lula 1, no Lula 2, na Dilma 1, na Dilma 2, no Temer e ajudaram a eleger o Bolsonaro, eles tinham um projeto de poder próprio. Rádios, concessão de televisão, mandatos parlamentares, trabalho de base pesado. Trabalho de base pesado, né? Mas principalmente trabalho de base pesado. Nada disso ia se sustentar se nesse momento não tivesse um cara numa frente de uma UPA, todo arrumado, distribuindo o versículo da Bíblia. Se não tivesse agora a galera na favela, dentro das cadeias, em todos os lugares, mobilizando, nas praças agora. Os caras fizeram aqui, cara, o drive-thru da fé. Você recebia... E a gente tinha nem como ficar contra, a gente foi junto. O que era o drive-thru da fé? Uma fila da igreja, você passava e recebia material de higiene e limpeza, comida e, no final, uma oração. Você tinha um acolhimento espiritual, você tinha um acolhimento alimentar, um acolhimento da limpeza própria, e as pessoas oravam por você. Porra, então, assim, precisa despertar lógicas da compaixão, do cuidado, do auto-perdão, da vida comunitária, do cuidado coletivo. Isso é a força desse cara, não é só o dinheiro e o discurso. Se ele tivesse só dinheiro e discurso, ele não ia. Tem muita gente com dinheiro e discurso e tá aí, não está ganhando nem um voto. Não segura. Não está segurando, tem que ter de base. Então, esses grupos têm muito mais a nos ensinar do que a serem criticados, na nossa visão. E tem muita abertura para discutir muitas coisas com ele, porque crente não é burro, crente não é besta. Ele está orando, está na igreja, mas sabe que o boleto não vai para o céu. O boleto vai ficar na casa dele. Eu conheço vários que estão muito nesse caminho mesmo, discutindo internamente. Mesmo o cara popular, mesmo o cara lá da ponta, que tem a percepção aqui, ele pode até ser conservador nos valores devido à igreja, devido ao pastor e tal. Mas ele quer uma UPA, cara. Ele quer um areninho, um campo de futebol. Ele precisa de uma escola de tempo integral. Então, a agenda dele, no mínimo, é social-democrata. Ele quer mais Estado, pô. Então, por que nós não estamos oferecendo uma agenda concreta? Porque parece que o crente é um abestado bitolado no pastor, outra coisa. Quando se critica o pastor, não é como eu criticar o diretor da CUT, o cara de um partido político. Nós estamos lidando com valores e formas de viver. Tem que ter essa dimensão. E esse povo não vai diminuir, essa galera, vai aumentar. Em 2000 e alguma coisa, serão 30% dos votos, cara, do eleitorado. Como é que faz? George Floyd, a partir dali, Brasil, mundo, o debate da questão racial, revisionismo histórico, simbologia de movimentos, de roubada de status, tal, em que subiu de andar o debate, né? A coisa subiu de andar, né? Em que estágio estamos? Eu acho que nós estamos no estágio que é o debate sobre o racismo como pauta central do debate público, tomou um lugar que saiu daquele ambiente que o povo achava que era só coisa de preto, do movimento negro, agora está no debate da sociedade. O racismo entrou na pauta do dia em todas as áreas. Infelizmente, o mundo político ainda está sem entender o que está acontecendo. Mas não haverá discussão central se não levar esse tema para a agenda. No mundo está assim. A Europa já analisa que o racismo é tão problemático quanto o terrorismo, inclusive porque o racismo patrocina a segregação e separação das pessoas, que impõe pessoas com agenda de ódio e extremismo. Atiça, né? Atiça o terrorismo. Ó, vamos lá. A propósito disso tudo nós estamos falando aqui. A última pesquisa da PNAD, né, da Amostra de Domicílios Contínua, divulgou um levantamento mostrando que 66,1% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são pretas ou chamado pardo. Eu não gosto dessa expressão, mas a pesquisa apontou ainda que entre as crianças e adolescentes de 5 e 17 anos, 96% estão nas escolas, mas crianças e adolescentes em trabalho infantil, esse número cai para 86,1%. Esses números todos têm tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Tudo. Tudo é o quadro do Brasil, né? Como é que você vai discutir? Como é que você não discute o Brasil, não discute isso? Os números e a questão racial no centro disso tudo. Isso mesmo. Não tem como não discutir, cara. Está no centro do debate sobre projeto de desenvolvimento, projeto de país. Não vai ter país se a maioria da população está excluída de tudo porque é por causa do racismo, cara. Não tem país, não tem democracia, não tem nada. Olha,
Vê se está faltando alguma coisa, porque você vai ter uma outra reunião agora. A gente ia falar meia hora, já está dando uma ou mais. Então, vê se está faltando alguma. Qual é o recado final? Nós estamos em 2021 e eu democratizo as riquezas e as oportunidades para a maioria da população, ou nós vamos ter que compartilhar as tragédias que a concentração de riqueza na mão de poucos está gerando. Então, vamos optar pela segunda agenda de democratizar a oportunidade, democratizar a riqueza, construir a agenda de proteção social para a maioria. Do contrário, isso aqui vai virar, ou já está, né? Esse amontoado de mágoas, rancores e desigualdades, recheado de racismo por todos os lados. Preto Zezé, foi um grande prazer conversar contigo. Sigamos em frente e vamos falando. Vamos lá, Bob. Valeu. Um abraço, cara. Um abraço, querido. Tchau, tchau.